Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Henrique Martins, vou estar hoje com vocês aí falando de biotipologia à luz, da medicina legal, tá bom? Então vamos lá, o que é essa biotipologia? Quais são os conceitos, que estão relacionados a essa doutrina, a essa disciplina que é a biotipologia? O que é então? A biotipologia ela veio para diferenciar individualmente cada pessoa, baseada na sua constituição própria. Aí tem um nome também até de biologia diferencial. É a ciência que estuda e diferencia o homem individualmente, por meio de uma análise morfológica, funcional e psíquica. O biótipo seria então o que? A síntese desses caracteres que vão definir a pessoa. Então, tá, mas o que isso quer dizer então? O que é essa biotipologia? Nada mais é então do que características, é o estudo das características da pessoa. São os tipos morfológicos, os tipos constitucionais que a pessoa vai ter. E ele veio para quê? Para identificar aquela pessoa, para torná-la única naquele meio, a pessoa. Essa seria talvez a grande diferença da antropologia forense. Na antropologia você estuda grupos populacionais, e enquanto que a biotipologia você vai estudar a pessoa, a individualidade daquela pessoa, através do seu tipo morfológico, basicamente. Na verdade, você tem outros, como o funcional, psíquico, como eu botei aqui. Mas para interesse pericial, vamos dizer assim, na medicina legal, o mais importante é a definir a pessoa, diferenciá-la, torná-la única, baseado no seu tipo constitucional, no seu tipo morfológico. Que seria o quê? O biótipo daquela pessoa, o biotipo daquela pessoa, tá bom? E isso seria o biótipo. A síntese, olha lá, os caracteres que vão definir essa pessoa. É o conjunto de caracteres físicos, psíquicos, funcionais que vão definir a pessoa, que vão torná-la única naquele meio. Isso é o biótipo. E é aí que a gente quer chegar. A definição, os tipos de biótipo. Tá? Então, o biótipo é isso. É a individualidade física mais a individualidade psíquica. A individualidade psíquica seria a personalidade da pessoa. Então, mas o que é então a individualidade física, a parte física e a parte psíquica que vão definir a pessoa, que vão definir o biótipo dessa pessoa? O tipo morfológico, ou seja, a constituição morfológica, e o temperamento. Isso é a parte física. E o caráter e a inteligência seria a parte psíquica. Tá, gente? Isso é uma teoria até apenas para a gente estar introduzindo o assunto, o que é biotipologia, o que são esses biótipos que a pessoa tem. Tá? Então a gente tem a parte psíquica e temos a parte morfológica, a parte física. Tá bom? Vamos lá, então, princípios da biotipologia, de acordo com o autor Berardinelli. Tá? Todos os indivíduos são diferentes, não há duas pessoas iguais. Diversidade dos seres, da espécie, filiação, inclusive gêmeos univitelinos. Esse princípio da biotipologia, esse primeiro aqui, de todos os indivíduos são diferentes, não temos duas pessoas iguais, ele é muito importante e vai muito além até da biotipologia. Ele permeia todo o processo de identidade e identificação. Qualquer processo que a gente faça de identificação de alguém, seja por impressões digitais, pela arcada dentária, DNA, tudo a gente tem como preceito básico isso, que não existem duas pessoas iguais no mundo. E indo além, nem gêmeos univitelinos são iguais. Eles podem ter o mesmo DNA, mas eles não vão ser exatamente iguais. Nós vamos ter diferenças físicas, morfológicas entre gêmeos univitelinos. Um exemplo clássico, a própria impressão digital. A impressão digital de gêmeos univitelinos é diferente. A arcada dentária, a constituição dentária dos gêmeos univitelinos é diferente. Por quê? Eu vou dizer mais à frente, mas só para adiantar. Você tem a hereditariedade que vai definir que nisso eles são iguais, gêmeos univitelinos. Só que os fatores ambientais vão influenciar. Então, por isso que o indivíduo ele vai ter uma arcada diferente do seu irmão gêmeo univitelino. Tá bom? Então, esse primeiro conceito aqui de que todos os indivíduos são diferentes, não há duas pessoas iguais, ele é muito importante, e não só no estudo da biotipologia, mas na medicina legal como um todo, que tudo parte disso, que não há duas pessoas iguais no mundo, que os métodos de identificação vão justamente evidenciar essas particularidades, essas diferenças que tornam uma pessoa única naquele meio.
O mesmo indivíduo é diferente de si mesmo a cada momento, momentos condicionais. É a evolução pessoal, né? De acordo com o tempo e com o espaço, a pessoa muda. O próprio envelhecimento, a atrofia de algumas estruturas, né? Então, eu hoje sou diferente do eu amanhã, que é diferente do que eu já fui um dia. Então, isso também é bem intuitiva, essa interpretação. Vamos para o próximo. Essas diferenças individuais não são caóticas, obedecem a determinadas leis, né? Então, essas leis vão intervir marcadamente, de forma, vamos dizer assim, ordenada, não é caótica, tá? E dentro das diferenças vão ter semelhanças, que possibilitam agrupar os indivíduos em tipos. Esse aqui também é muito importante, né? Porque também permeia aí todo o processo de identificação de uma pessoa, porque foi o que eu acabei de falar. Todos são diferentes, todos nós somos diferentes, né? Nós temos as nossas particularidades que nos tornam únicos na sociedade, no mundo em que vivemos, certo? Só que nós temos semelhanças, e essas semelhanças podem nos agrupar em pequenos grupos, vamos dizer assim, populacionais. E isso é muito importante, né? E a biotipologia traz esse conceito, traz esse princípio, essa doutrina, que também ela extrapola a biotipologia e vai para a medicina legal, vai para a antropologia forense. Por exemplo, a definição de etnia, de ancestralidade, é isso, né? Na antropologia forense. Você dizer que o indivíduo é caucasiano, em dizer que o indivíduo é xantoderma, essas coisas. Ali você está definindo um grupo populacional. Quando você pegar dois caucasianos, dois indivíduos leucodermas, tá? Você vai ver diferenças significativas entre eles dois, porque a pessoa é única no mundo, mas eles têm semelhanças que permitiram que eles fossem agrupados nesse grupo de leucodermas, de caucasianos. Ok, gente? Isso é muito importante dentro da medicina legal como um todo, tá? Vamos lá para outro. O indivíduo é uma unidade, havendo indissolúvel correlação entre suas diversas partes e funções. O conhecimento do indivíduo normal deve proceder e servir de base ao estudo do indivíduo patológico. Muito importante isso aqui também, né? É um princípio muito interessante que a gente utiliza fora também da biotipologia. Um exemplo clássico, para a gente saber o que é normal, quer dizer, o que é patológico, a gente tem que ter noção do que é o normal, do que é o comum. Um exemplo, você faz um exame radiográfico, né? Você, para saber que aquela radiografia tem algo errado, tem uma lesão, tem alguma doença, você tem que saber como era o normal. Se você desconfia que aquele osso ele tem alguma doença maligna, você teria que conhecer aquele osso de maneira normal, na sua normalidade. E a partir dali, você vai interpretar as alterações, as mudanças. Então você tem que saber o que é o normal para você saber depois identificar o que não é normal, o que é patológico de cada indivíduo. Então isso também é um princípio que vai muito além da própria biotipologia, tá? E na gênese da doença, as reações individuais têm importância igual ou superior às causas externas. Então tá aí, esses são os princípios que vão permear a biotipologia. Muitos deles, né, extrapolam aí o conhecimento de biotipologia, são inseridos em outras áreas, em outras disciplinas, principalmente aí dentro da medicina legal, dentro do processo de identidade e identificação, tá, de uma pessoa. E vamos lá, agora entra aquele assunto que eu falei, o porquê de a gente ter gêmeos univitelinos, eles serem idênticos, vamos dizer assim, na questão genética, na hereditariedade, mas eles têm diferenças particulares que vão dizer que um é diferente do outro. É isso aqui, ó, tipos constitucionais, né, a diversidade individual, sofre influência do genótipo e do fenótipo, ou seja, a hereditariedade vai teoricamente preservar os tipos constitucionais, o tipo morfológico daquela pessoa, porque é hereditário, está na carga genética dele, né? Então nisso os gêmeos univitelinos serão iguais. Só que os fatores ambientais vão diversificar, vão diferenciar um do outro. Foi o que eu falei. Gêmeos univitelinos, eles têm a mesma hereditariedade, então o genótipo deles são iguais, foram preservados. Né? A carga genética deles está ali preservada, são iguais. Só que o que fizeram eles então serem diferentes e não serem iguais? Um gêmeo é único no universo, assim como o outro. O que diferenciou um do outro são os fatores ambientais aqui. Né? Por exemplo, a arcada dentária de um, como eu falei agora há pouco, é diferente da do outro. Por quê?
Ué, se eles são geneticamente iguais, gêmeos univitelinos, porque, por exemplo, um teve uma lesão de cárie que o outro não teve. Então, nisso, ele já tem um dente traumatizado. E o do outro, o dente ainda está rígido, não teve comprometimento. Um caiu de bicicleta e fraturou os incisivos centrais. O outro nunca caiu de bicicleta, então ele não teve fratura de incisivo central. Então, isso gera o quê? Diferenças dentárias. Essas diferenças dentárias tornam o quê? A pessoa diferente da outra. E isso vai ser um método de identificação. Então, tá aí a prova de que a hereditariedade, você tem a carga genética mantida ali pelo genótipo, mas os fatores ambientais vão modificar isso. Então, por isso que o processo de identificação tentam o quê? Direcionar isso. A impressão digital, a arcada dentária, são métodos de identificação muito eficientes por isso, porque os próprios gêmeos univitelinos têm diferenças que podem ser identificadas. A impressão digital é diferente, né? Gêmeos univitelinos não têm a mesma impressão digital, porque a formação das impressões digitais no útero materno, eles sofrem interferências aleatórias do útero da mãe. E essas interferências passam para um e às vezes não passa para o outro. Até a pressão dentro do útero, o movimento do feto, tudo isso vai alterar a formação das papilas dérmicas. Então são fatores ambientais ali que vai alterar, modificar aquela carga genética que era preservada, tá bom? Vamos lá. Então a gente está falando muito de normalidade, do que é normal. Então como é que a gente define a normalidade, tecnicamente, né? Então normalidade são características específicas que podem ser localizadas e agrupadas dentro de uma ordem geral, né? Então são características assim, rotineiras, vamos dizer assim, que a gente consegue localizar e agrupá-las para definir que aquele grupo, aquele agrupamento é normal, é da normalidade. E no estudo do tipo do corpo humano, o normal é determinado através de um método estatístico, a partir do desvio médio e desvio padrão. Então, dentro, obviamente, de uma perícia e de um estudo científico, a normalidade ela vai ser sempre definida baseado em um método estatístico. E aí eu coloquei aqui embaixo uns exemplos de métodos estatísticos para se determinar a normalidade, o que é o normal. Por exemplo, Hauptmann diz que são os valores, é um intervalo, né, compreendido entre a média e um desvio padrão para cima ou para baixo, né? Bauer já diz o quê? Que é um intervalo, uma oscilação da média para mais 2 ou para menos 2 do desvio padrão. E Viola um intervalo, uma oscilação de 3 desvios padrões, para cima e para baixo, para mais ou para menos. Então isso é o conceito de normalidade. Tudo para quê? Para respeitar aquele princípio básico lá. Você, para saber o que é patológico, o que é diferente, você tem que saber o que é o normal, o que é o esperado, tá? E você vai definir a normalidade baseado em quê? Em métodos estatísticos, não é no achismo, né? Você tem que saber a repetição daquilo para dizer que aquilo tem a normalidade. Aquilo é o intervalo normal, o intervalo de previsão, vamos dizer assim, do que é normal de acontecer. Então vamos lá, a classificação biotipológica, ela pode ser de 4 tipos. Então a gente pode definir o biótipo da pessoa, né, o biotipo que ele apresenta, de 4 formas: morfológica, psíquica, morfofuncional e morfopsíquica. Tá? Isso aqui tudo uma introdução, gente, ao que é a biotipologia. O mais importante é agora, dentro da biotipologia, a escola italiana e a escola americana, né? O que a escola italiana ela traz? Ela definiu o biótipo da pessoa, né, o tipo constitucional, o tipo morfológico da pessoa, numa relação entre o tronco e os membros do indivíduo. Então ele fez uma análise, mensurações, né, num corpo humano, fazendo a relação do tronco da pessoa com os seus membros. E aí, os resultados, ele criou 3 grupos baseados nesses resultados, que é o brevilíneo, longilíneo e o normolíneo. Né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso, né, é um conceito difundido, principalmente, né, da área da saúde, do brevilíneo, longilíneo e normolíneo. O que seria então, gente, o brevilíneo? Ele teria as medidas do tronco superior à medida dos membros. O que isso quer dizer? Os seus valores do tronco são superiores à média normal. Olha aí o importante, então, da gente estar definindo o que é a média, o que é a normalidade. Então,
ele definiu ali, nessas mensurações no tronco, o que é se esperar da normalidade, aquele intervalo normal. Né? A pessoa brevilínea, ela tem o quê? Os valores dela de tronco estão acima dessa média de normalidade. Então ele é o brevilíneo. Tá? Então essa é a definição de brevilíneo. Ele tem o tronco preponderante em relação aos membros. E as suas mensurações do tronco estão superiores, estão acima à média de intervalo da normalidade que foi determinada. Longilíneo, vamos lá. As medidas dos membros superiores, as medidas dos membros, desculpa, é superior à medida do tronco. Ou seja, ele tem uma prevalência dos membros em relação ao tronco. Os valores dos membros superiores estão acima da média normal. Tá? Então é a mesma coisa que eu falei. O longilíneo, só que é o contrário nesse caso. Né? Ele vê o quê? Você tem uma prevalência dos membros em relação ao tronco. Então, o que isso quer dizer? Quando você faz as mensurações desse indivíduo, os seus membros, né, eles têm um valor acima da média de normalidade. Então, você tem a média de normalidade prevista para o indivíduo normal, vamos dizer assim. O longilíneo ele está com essa medida dos seus membros acima desse intervalo de normalidade. Né? E ele tem a preponderância das medidas dos membros em relação à medida do tronco. Tá? É o oposto do brevilíneo. E o normolíneo, gente, é o indivíduo que tem uma simetria, ele tem uma chegou a essa mesma classificação, brevilíneo, longilíneo e normolíneo, mas ao invés de usar as medidas do corpo, né, dos membros e do tronco, ele usou a medida do crânio da pessoa. Né? Então ele fala que quando você tem a prevalência das medidas do crânio visceral, o que é o crânio visceral? São o crânio da face, são os ossos da face. Então quando você tem uma prevalência dos ossos da face em relação ao crânio cerebral, que seriam os ossos da calota craniana, esse indivíduo é brevilíneo, tá? Porque ele fez uma analogia, né? Ele fez uma comparação. Ele botou o crânio visceral, que são os ossos da face, que é a região nasal, região oral, ele diz que representa o tórax da pessoa. Enquanto que o crânio cerebral, que é a calota craniana, ele representa os membros da pessoa. Então ele fez essa analogia e deu certo, o resultado foi positivo desse estudo dele. Superiores ao seu tronco. Então você é um longilíneo. E o normolíneo entra naquela coisa, você tem um equilíbrio entre as medidas do seu crânio visceral e do seu crânio cerebral. É um indivíduo normolíneo. Então, essa adaptação de Barbara é assim, não tem nada demais. Ele apenas pegou essa classificação de brevilíneo, longilíneo e normolíneo, que inicialmente era a relação do tronco com os membros do indivíduo, e aí ele adaptou para medidas cranianas, a medidas craniométricas, dos ossos da face e do crânio. Apenas isso. Mas a classificação dos biótipos, né, dos tipos constitucionais, dos tipos morfológicos, é exatamente a mesma. É um indivíduo brevilíneo, longilíneo ou normolíneo. Tá? A escola americana ela já deu uma mudada, ela teve uma mudança. Ele tem tanto uma análise no aspecto estático quanto no aspecto dinâmico. A gente vai abordar apenas o aspecto estático, físico, né? E aí, esse aspecto estático ele é determinado embriologicamente, em consequência de tendências evolutivas predominantes. O que é isso, Henrique? Muitos também já escutaram falar nessa classificação de biótipo, né? É o indivíduo endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo.
O que é um indivíduo endomorfo? Aí fala que predominam as partes de origem endodérmica, ou seja, origem embrionária endodérmica. É um indivíduo robusto, troncudo, com prevalência das suas vísceras, maciças e volumosas. Há uma compatibilidade, uma analogia ao indivíduo brevilíneo. Então é aquele indivíduo mais robusto, né? Mais assim, corpulento, vamos dizer assim. Né? Então o endomorfo é semelhante, né? Vamos dizer, é compatível com o indivíduo brevilíneo da escola italiana. O indivíduo mesomorfo é de origem mesodérmica. Olha lá, origem embrionária mesodérmica. O que são eles? São os indivíduos com rigidez e musculatura com ossos densos, que até define o indivíduo atlético, que se fala, é o indivíduo normal, atlético. Área é ectodérmica e esses são indivíduos frágeis, esbeltos e alongados, ou seja, é a definição do indivíduo longilíneo, né? Um indivíduo esguio, né? Alongado e mais estreito, mais fino, vamos dizer assim, tá? Que se assemelha aos indivíduos longilíneo. Então essa classificação é a classificação americana, que tem as suas semelhanças, vamos dizer assim, na definição do biótipo da pessoa, ela tem uma semelhança à escola italiana. São as duas principais, vamos dizer assim, para a medicina legal, né? Principalmente para os concursos públicos. Caso caia questões de biotipologia, vai ser a análise do tipo morfológico, né? Do biótipo físico daquela pessoa, né? Mas lembrando que a gente tem a escola francesa, a escola holandesa, a escola alemã, que vão trazer aspectos do quê? Psíquicos, aspectos temperamentais, mas que, né, não cabe essa abordagem, principalmente a gente falando em medicina legal. Tá? Mas existem outras escolas, ou seja, outras definições do biótipo da pessoa, né? Do seu tipo constitucional, do seu tipo morfológico. Tá bom, gente? E qual é a grande importância, né? A aplicação e a importância dessa teoria, né? Dentro da medicina legal? Na verdade, ela vai auxiliar na pesquisa e no estudo, tanto na anatomia, na fisiologia, na patologia e na medicina legal. E especificamente na medicina legal, em que situação ela vai estar ajudando, né? De que maneira a biotipologia pode ajudar? Principalmente nos processos de identificação, né? Por quê? Foi o que eu falei com vocês agora há pouco. Ela permite agrupar os indivíduos. Longilíneo, normolíneo, e isso vai ao encontro daquele princípio que eu falei para vocês, né? De que os indivíduos, todos eles são únicos na sociedade, no meio em que vivem, né? Não temos dois indivíduos iguais, né? Só que nós temos semelhanças. Poder estar auxiliando nesses processos de identificação, tá bom? E aí quais são as questões, né, assim, as dúvidas que podem surgir, né? Qual é a diferença entre biotipologia e antropologia, né? Porque parece que elas se assemelham, mas há uma grande diferença, né? Todas ali elas têm a antropologia forense que eu estou falando, todas elas têm uma ideia de identificar a pessoa, de diferenciá-la, né, perante o meio em que vive. Só que a antropologia forense, ela é, na verdade, voltada a grupos populacionais, né? Você definir se é homem, se é mulher, se é a ancestralidade daquele indivíduo. Então você divide em grupos populacionais. É você individualizar de acordo com grupos. Enquanto que a biotipologia não, é a pessoa ali. É você individualizar aquela pessoa, é você dizer o seu tipo morfológico, o seu temperamento, a sua análise psíquica. Então é completamente individual essa análise da biotipologia. Enquanto que a antropologia é do homem como um todo. Você diferenciá-lo em grupos
individual, específico daquela pessoa, daquele indivíduo. Todos os indivíduos são diferentes, não há duas pessoas iguais. É o princípio de normalidade, o tronco, né, as mensurações de tronco dele estão acima daquele intervalo de normalidade. Esse é o indivíduo previlíneo, é o robusto, é o indivíduo mais parrudo, tá? Ele tem prevalência das vísceras, né, da região de víscera, de tronco, tá? Indivíduo longilíneo. O indivíduo longilíneo é aquele que tem a prevalência dos seus membros em relação ao tronco. Ele é um indivíduo mais alongado, mais esguio, mais esbelto. Então, ou seja, quando você pega as mensurações dos membros dele, essa mensuração está acima do intervalo de normalidade. Então é um indivíduo que ele é mais estreito, porque o tronco dele é menor do que a sua proporção em relação aos membros. E o indivíduo normolíneo é um indivíduo que ele tem um equilíbrio, ele tem uma harmonia, vamos dizer, entre essas mensurações. As mensurações do tronco e dos seus membros. É um indivíduo harmônico. E quando você joga essas mensurações dentro do intervalo de normalidade, ele se encontra ali inserido nesse intervalo. Então, indivíduo normolíneo. Tá bom, gente? É só isso, né? A biotipologia é um assunto mais superficial dentro da medicina legal, né? E eu acho que ficou bem claro. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? E um grande abraço.